Meu Deus e meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, eu entro na tua santa e gloriosa presença. Mais uma vez neste dia, Pai, glorioso que o Senhor nos permite a viver, para te pedir, Senhor, a tua misericórdia e, acima de tudo, Pai, o teu perdão de todos os meus pecados, de todas as minhas transgressões. Sim, meu Pai, que o Senhor venha nos mostrar e nos revelar, sim, a tua grandeza do teu amor para com cada um de toda a humanidade, cada um dos seres humanos, Pai. O Senhor venha mostrar a cada um de nós que o Senhor é misericordioso, que o Senhor quer nos revelar a santa e divina sabedoria dentro da palavra do Senhor para cada um de nós. E através desses estudos, Pai, que eu colocar para todos esses que querem conhecer a verdadeira verdade que vem do Senhor, para cada um de nossos corações, seja uns estudo, Pai, que venha abrir verdadeiramente a mente de todos, que venha ter o pleno conhecimento da palavra de Deus, porque é só a tua palavra, Pai, que é verdadeira, porque seja somente o Senhor verdadeiro e todos os homens mentirosos, porque é só o Senhor quem é o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. E eu espero, e o Senhor espera muito mais do que eu, que existam homens sinceros para passar a verdade do conhecimento da palavra de Deus para todas as nações da terra. Não venham ter homens criando falsas religiões, ensinando falsos ensinos fora da palavra de Deus, fora daquilo que o Senhor quer de nós, enganando a muitos, eles mesmos estão perdidos e fora do reino de Deus, e quer deixar muita gente com falsos ensinamentos fora do teu reino, Pai. Não permita, Pai, que isso venha acontecer, que esses homens que diz que é conhecedor da palavra estão enganando a muita gente com falsas religiões, tirando muitas pessoas do teu reino, Pai. Não permita que isso possa acontecer nos corações daqueles que querem te conhecer verdadeiramente, Pai. Permita, sim, Senhor, que estas palavras de ensino, de ensinamento da tua palavra, seja ela ouvida nos quatro cantos do mundo. A quem ouvir uma sincera pregação, um sincero evangelho do reino de Deus. Mas que também eles tenham conhecimento que muita gente está pregando uma religião simplesmente para fazer gosto a ele mesmo, ao homem, porque a gente não tem que viver para fazer nossos gostos mesmos, mas sim para fazer a vontade de Deus, sim ensinar a verdadeira palavra extraída dentro da palavra de Deus, da Escritura Sagrada. É por isso que eu estou colocando esses estudos, desmascarando muitos homens que estão usando o nome do nosso Senhor Deus em vão. Porque quem desvia da palavra de Deus, quem faz o povo desviar da verdadeira palavra, esse povo, essa pessoa está fora do plano de Deus. Então nós devemos ensinar as pessoas, sim, mas ensinar dentro da vontade de Deus, ensinar dentro do plano de Deus para toda a nação, que é salvar toda a humanidade através do teu Filho amado, Jesus Cristo, que já morreu na cruz do Calvário por mim e por toda a nação da terra. Isso sim, isso é que nós devemos levar, a verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento, tudo extraído da palavra de Deus. Não é de religião, não é de pregações falsas, distorcidas, que muita gente distorce a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é clara para nós entender, para nós segui-la, para nós andar
reto e certo nos caminhos do Senhor. Esse é um conselho que eu te dou, meu irmão e minha irmã, dentro da palavra de Deus. Vamos andar reto, vamos andar nos ensinamentos de Deus, porque Jesus Cristo veio, Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu, e esse pão vivo ele desceu para nos ensinar a verdadeira palavra, para nos ensinar o verdadeiro reino de Deus, que nós possa alcançar, andando reto, andando na firmeza do Espírito Santo de Deus, que nos ensina, que nos levanta, que nos dá capacidade, ele nos capacita para nos trabalhar na seara do Senhor. Meus irmãos, eu vou passar esses estudos agora, para que vocês entendam que esse estudo é enganador. Eu estou colocando umas séries de falsas religiões, essas religiões que não levam ninguém até a Deus, mas são enganadores, são os lobos vestidos de cordeiro. Então nós devemos se aproximar sim, mas é de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso intermediador entre Deus e o homem. Ninguém queira distorcer a palavra de Deus, não, porque quem distorcer a palavra de Deus, um dia vai ser cobrado por Deus sim. E eu não quero ser cobrado de Deus no grande dia, dizer que eu distorci a palavra de Deus. Vamos falar do reino de Deus sinceramente, vamos passar verdadeiramente a palavra de Deus, assim como Jesus Cristo nos ensinou, que nós temos que pregar o evangelho entre séculos e séculos, até que ele voltasse para arrebatar a tua igreja. Jesus Cristo nos ensinou, e nós não temos que sair dos ensinamentos de Jesus Cristo, não. Nós temos que seguir. Nós somos discípulos de Jesus, aqueles que ensinam verdadeiramente a palavra de Deus. Esse sim é verdadeiro discípulo de Jesus. Então, meus irmãos, eu espero que vocês entendam o significado desses estudos. Preste muito atenção. Inclusive, eu estou passando outro livro aqui, o livro de Isaías, começando pelo capítulo 66, porque tem duas oportunidades para vocês ouvir a orientação, os estudos. Se não quiser ouvir os estudos, lê pelo menos da palavra de Deus. Lê a palavra, medita, porque a palavra de Deus é quem nos ensina o verdadeiro caminho da salvação, que nos leva até a Deus. Então, meus irmãos, eu vou começar esses estudos. Eu espero que vocês prestem muito atenção, que é vários estudos que eu estou colocando para abrir os olhos espiritual de todos aqueles que querem conhecer a verdadeira palavra de Deus. Não é a verdadeira religião, porque religião elas levam toda para o inferno. Porque religião ensina preceitos de homem, ensinamento de homem, que diz que é intelectual, ensinando coisas que desagradam a Deus, distorcendo a palavra de Deus. Então eu vou colocar esses estudos agora, e vocês prestem muito atenção os ensinamentos desses estudos. Enquanto isso, eu vou passando vários capítulos do livro de Isaías, para que vocês entenda, tanto nos estudos e depois medite na palavra de Deus, do significado a qual Deus quer que nós sabemos e aprendemos. Amém, meus irmãos? Então eu vou começar os estudos agora. Que Deus venha abrir a mente de cada um de vocês, que Deus venha abençoar com toda sorte de bênção a vocês, meu caro ouvinte, e presta atenção, porque Deus ilumina o teu entendimento para que vocês entendam o significado da palavra do Senhor. Não é religião, repito, mas sim a verdadeira palavra que o Senhor nos dá para que nós entenda, em nome do Senhor Jesus. Então começamos agora os estudos. Aula 3. Os Adventistas do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi fundada em 1844 no estado de Nova York, nos Estados Unidos da América. Fundada por William Miller. Depois veio a sucessora, Senhora Ellen White, que morreu em 1915. Hoje o atual presidente
Leal Wilson. Segundo as estatísticas de 1979, já passa mais de 11 milhões de seguidores. Os países mais predominantes são todos os países da América do Sul, África e Europa. Seus diversos nomes são Adventista da Promessa, Igreja Adventista, Igreja Adventista Reformada, os Adventistas do Sétimo Dia, os Sabatistas, a Voz da Profecia, a Igreja Adventista Cristã. Seus livros mais conhecidos e traduzidos em português são A Grande Controvérsia entre Cristo e Satanás e Perguntas sobre Doutrinas. Seu livro guia, a Bíblia e os livros da senhora Ellen White. Eles possuem 44 casas publicadoras, isso em todo o mundo, publicando literaturas em mais de 220 idiomas e dialetos. 1000 estações de rádio transmite as irradiações em 85 idiomas diferentes. Voz da Profecia, das quais são donos ou têm ações em mais de 340 estações destas. Estão em segundo lugar, depois dos Metodistas Livres, em contribuição financeira à obra da Igreja. Este grupo, bem conhecido pelo nome de Adventista do Sétimo Dia, originou-se em Nova York, como resultado das profecias feitas por um homem chamado William Miller. Para muitos, Miller era deísta na sua crença, embora genuinamente convertido. Ele era um fazendeiro religioso, mas pouco instruído. Apesar disso, ele começou a fazer profecias sensacionais. Como resultado dos estudos particulares nas Escrituras, ele se convenceu que o fim do mundo iria acontecer no dia 21 de março de 1843. Seu entusiasmo era tal que juntou quase 30 mil discípulos, que venderam todos os seus bens sem antecipação do grande dia. Em uma noite bela e estrelada, todos juntaram-se no campo perto das montanhas Catskill, no estado de Nova York, à espera da volta do Senhor. Esperaram em vão pelo esperado advento de Cristo. Idômetro, Miller fez ainda uma outra profecia, adiando a data por um ano, explicando para os seus discípulos que um simples erro matemático foi responsável pelo seu engano. A mesma coisa aconteceu na segunda vez. O número dos que se ajuntaram no dia 22 de outubro de 1844 para esperar a volta do Senhor era ainda maior do que o primeiro, quase 50 mil em outra vez. Esperaram em vão. Depois disso, Miller ficou desanimado e desiludido. Não ouvimos mais coisa alguma acerca das suas atividades, senão uma confissão da parte dele que errara e estava arrependido por ter feito tais profecias. Ele desistiu da sua religião e retratou-se às doutrinas que ele tinha ensinado. Ele nunca aceitou os ensinos atuais do sabatismo sobre o sábado, que é a alma e somente mortal. E imediatamente extinção se faz depois do julgamento final. Ele morreu em 1849. Apesar disso, um dos seus seguidores por nome de Ellen Gulhaman, mais tarde ela se casou com James White, ficou impressionada com as profecias de Miller. Não se desiludiu quando as mesmas não se cumpriram. Quando Miller desistiu, ela proclamou-se a profetisa do novo movimento e começou a construir a religião adventista sobre as profecias acrescentadas. Segundo a Sra. White, estas profecias lhe foram dadas por revelação e inspiração divina. O nome que ela tomou desse tempo foi a Mensageira do Senhor. Assim, durante os dias perturbados de fanatismo religioso e adivinhação teológica sem base, que seguiram a grande decepção de 1844, os alicerces do credo adventismo foram estabelecidos. A Sra. White conta de si mesma que ela sofreu um grave ferimento na cabeça quando era menina e, consequentemente, ficou sujeita a desmaios e ataques epiléticos. Seu próprio médico, o Dr. David Russell, médico-chefe do Sanatório Adventista em Berkeley, em Michigan, escreveu em 1869 que as visões da Sra. White eram perturbações mentais que resultaram de uma condição adoentada do cérebro e sistema nervoso. Mas, desde o princípio, a Sra. White insistiu que as suas ideias e visões foram inspiradas por Deus. É Deus, disse ela, e não um mortal pecaminoso que nos tem falado pelas palavras que eu escrevi. Ela também declarou e escreveu:
Meus livros são verdade e justiça. Negar-lhes seria negar o Espírito Santo. Um dos aspectos mais desagradáveis do Adventismo no sétimo dia é a falta de franqueza e sinceridade, com portadores de sua literatura esconde a sua identidade o mais possível, dão respostas evasivas e muitas vezes até colocam-se em posição como se estivessem representando várias missões interdominacionais. Por muitos anos não era conhecido que o programa radiofônico A Voz da Profecia era programa da Igreja Adventista. Nessas irradiações radiofônicas, os sabatistas faziam um grande esforço para esconder as suas doutrinas particulares, e em geral são tão bem-sucedidos que o ouvinte não suspeita e pensa estar ouvindo um programa de uma igreja evangélica que coloca muita ênfase na profecia. Mas sempre, ao fim do programa, os ouvintes são convidados para escrever para seus cursos bíblicos em casa e remetem gratuitamente para quem quiser conhecer bem a palavra de Deus. As primeiras lições são, geralmente, ortodoxos na doutrina, mas logo as doutrinas peculiares da Igreja Adventista começavam a aparecer. Muitos dos seus membros deploram essas táticas da sua igreja, mas é um triste fato que caracteriza esta religião. O reverendo A.B. Jones, que foi um pregador do movimento adventista antes de sua conversão, escreveu assim: se indagarmos a razão disto, os representantes da seita geralmente nos oferecerão uma resposta como esta: nos cultos públicos não usamos abertamente o título do movimento porque temos que enfrentar muitos preconceitos. Se começássemos o nosso apelo às almas com uma referência ao nosso nome denominacional, muitas pessoas não nos escutariam. O que está errado no Adventismo do sétimo dia? Por que ele é enganador? Dr. William Pertingil, uma conhecida autoridade nos assuntos bíblicos, escreveu esta declaração nos seus livros. Perguntas da Bíblia respondidas. O sistema inteiro do Adventismo no sétimo dia está construído inteiro sobre uma mentira e é composto de uma série de mentiras desde o princípio até o fim. Certamente o Adventismo não pode ser relegado à mesma classe como as seitas Testemunhas de Jeová, Mormons ou os Espíritas. Contudo, consideramos a religião adventista na clara luz da Bíblia e os seus pontos definidos de teologia. Ela também não pode ser classificada entre as religiões evangélicas. Igreja Adventista do Sétimo Dia e as suas doutrinas e crenças. O sábado ou sétimo dia deve ser observado ao invés do domingo. Para os adventistas, guardar o sábado é o selo de Deus. Guardar o domingo é o sinal da besta. Esta crença é a mais importante e básica das igrejas adventistas. A posição que os sabatistas tomam sobre guardar o sábado é a seguinte: guardar o sábado é um mandamento do Decálogo. O Decálogo é obrigatório para todos os povos de todos os tempos. As igrejas, principalmente as de Roma, têm mudado a observância do sétimo dia para o primeiro dia da semana. Observar o sábado em boa fé é essencial para a nossa salvação. O apóstolo Paulo escreveu que quase todas as ordenanças foram gravadas na cruz de Jesus Cristo, abolindo o velho concerto e abrindo o novo concerto pela obra de Cristo na cruz. Mas a senhora Ellen White contradiz o apóstolo Paulo. Escreveu ela: eu vi numa visão que o mandamento para observar o sábado não foi engravado na cruz com os outros. Ela também escreveu acerca de uma visão: eu vi que Deus tinha mudado o dia santo do sábado, mas que foi um papa de Roma que tinha mudado a observância do santo sábado para o primeiro dia da semana. Os adventistas têm encontrado muita dificuldade para explicar qual o papa que verdadeiramente instituiu esta modificação, pois Roma nem tinha papa quando esta modificação teve lugar. Sobre a guarda do sábado, ensinado pelos adventistas, o que nos diz a palavra de Deus, está em Romanos 14, versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais a todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Os adventistas não creem que a expiação de Cristo
é totalmente suficiente para purificar os nossos pecados. A senhora White escreveu num dos seus numerosos livros que não concorda com a crença geral que a expiação completa dos pecados da humanidade foi efetuada na cruz. É impossível acreditar que uma obra completa foi consumada no Calvário. Segundo ela, a obra da expiação tem de continuar até o fim do tempo, até Cristo acabar seu trabalho como sumo sacerdote no santuário celestial. Cristo não fez a expiação para os nossos pecados, segundo ela, quando ele derramou seu sangue na cruz. Ele perdoou o pecado original de Adão, que se estende até nós. As passagens que você irá ouvir nos mostram o erro gravíssimo da senhora Ellen White, dos Adventistas. Ouça o que diz em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos 8, versículo 1, também aprendemos: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Os Adventistas ensinam que nossa salvação depende em parte de nossas obras. Seus ensinamentos são que ninguém pode dizer na hora de sua conversão que eu sou salvo. É verdade que Cristo efetuou nossa redenção. É nossa, mas estamos aqui sob prova para ver se merecemos a vida eterna. No livro deste grupo, encontramos o seguinte: a condição da vida eterna é exatamente a mesma agora que sempre foi, perfeita obediência à lei de Deus, segundo eles. Este é mais um erro dos Adventistas, pois se a nossa salvação é pelas obras, logo o sacrifício de Cristo seria em vão. Ouça o que diz em Efésios 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Isaías capítulo 34, versículo 6, a palavra de Deus também nos mostra: a espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia da gordura de sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Os Adventistas negam a existência do inferno e a imortalidade da alma. Esta religião também ensina que o inferno é um lugar de tormento para Satanás. Creem que os ímpios e incrédulos vão para um lugar de fogo, onde serão aniquilados rapidamente. Eles também ensinam que quando uma pessoa morre, a sua alma dorme, esperando o dia do julgamento. O inferno é uma realidade que aproxima-se a cada dia que passa da humanidade. Sem Deus, portanto, os adventistas deveriam acreditar na sua existência. Ouça o que diz em Lucas capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também
para este lugar de tormento. Disse-lhes Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a voz Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Ouça também o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 8. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales. Ouça também o que diz em João, capítulo 5, versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Os adventistas ensinam que comer certos alimentos constitui pecado. Os sabatistas têm rigorosas leis sobre o comer e beber. Por exemplo, para eles é pecado comer carne de porco, peixe sem escama, gordura de animais, beber café ou chá. Quem come estas coisas não somente está prejudicando a saúde física, mas está trazendo condenação à sua alma, por desobedecer às leis de Deus. Ouça o que diz Cristo, pois ele aboliu a velha aliança, e tudo se fez novo. E o comer e o beber não constitui pecado, como continuam pregando os adventistas. Ouça o que diz em Colossenses 2, versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que não sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Ouça também o que diz em Marcos capítulo 7, versículo 15. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimentos? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Ouça mais uma afirmação na Bíblia, em 1 Coríntios 10, versículo 25. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Os adventistas dizem que os escritos da Sra. White são inspirados por Deus. A Sra. White declarou muitas vezes que tudo o que ela escreveu era divinamente inspirado, e que Deus falou pelo seu Filho no Novo Testamento, e que ele me mandou falar nos últimos dias. Ela alega que também Deus a inspirou para escrever os seus livros, a fim de que estes fossem usados para melhor interpretação da Bíblia. Deus adverte a qualquer pessoa contra acrescentar ou diminuir textos da sua palavra, o que parecia desconhecer a Sra. White em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Ouça também o que diz em Tito 1, versículo 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para ademoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos enganadores, principalmente
os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transformam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Provérbios 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Ouça com atenção as 13 razões por que não guardamos o sábado. Primeira razão: o sábado faz parte de um pacto entre Deus e o povo israelita. Ouça o que diz em Êxodo 19, versículo 1. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. No mesmo livro de Êxodo, ouça o que diz no capítulo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ouça agora o que diz no capítulo 24 e versículo 8. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue do concerto, que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Ouça agora, para confirmar este estudo, o que diz em Romanos 9, versículo 4, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto e as promessas. Segunda razão: antes da aliança no Monte Sinai, Deus não ordenou a guarda do sábado. O sábado era um pacto perpétuo para todas as gerações dos judeus. Era bilateral, só tendo validade com o cumprimento de ambas as partes. É o que diz em Êxodo 19, versículo 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. No mesmo livro de Êxodo, no capítulo 20, versículos 8, 9, 10 e 11. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O dia de culto e descanso dos judeus começa no pôr do sol de sexta-feira e termina no pôr do sol de sábado. É um dia sagrado, porque comemora o descanso de Deus no criação e recorda aos judeus a fuga do Egito. Terceira razão: o sábado consta do decálogo, e essa não é a parte mais importante da lei de Deus. Ouça o que diz em Mateus capítulo 22, do versículo 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ouça o que diz em Marcos capítulo 12, versículos do 28 ao 31. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus
é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Quarta razão: a palavra lei, em nenhuma das 400 vezes em que foi citada na Bíblia, refere-se somente ao decálogo. É o que diz em Gálatas 5, versículos 3 e 4. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Quinta razão: os 10 mandamentos são apenas um resumo da lei. É o que diz em 1 Coríntios 14, versículo 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Ouça o que diz também em Mateus capítulo 22, versículo 40. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Sexta razão: o sábado era uma instituição perpétua, apenas para os judeus, enquanto a aliança fosse mantida. É o que diz em Êxodo capítulo 12, versículo 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas nossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Ouça agora o que diz em Êxodo capítulo 31, versículo 16 e 17. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Levítico capítulo 23, versículo 21. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Sétima razão: porque não guardamos o sábado. A simples guarda do sábado não agrada a Deus. Isaías capítulo 1, versículo do 13 ao 14. Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborreço a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Deus também não se agrada da guarda do sábado, porque envolve um preceito cerimonial carente da verdadeira fé. É o que diz em 2 Coríntios 3, versículos 3, 4, 5 e 6. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como que de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, ao qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Oitava razão: no calendário atual, em concordância com o bíblico, o sábado não é um dia fixo. Gênesis capítulo 2, versículo 2. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia, e de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Nona razão: Jesus foi a última pessoa que teve a obrigação de guardá-lo. Ouça o que diz em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abdivogar, mas cumprir. Ouça agora o que diz em João capítulo 5, versículo 16. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado.
Ouça agora o que diz em Romanos 15, versículo 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. 10ª razão, o sábado faz parte da lei, a qual foi totalmente abolida por Cristo. É o que diz em Colossenses 2, versículos 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que não sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ouça agora o que diz em Hebreus 7, versículo 18. Porque o precedente mandamento é advogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. 11ª razão de nós não guardarmos o sábado. Estamos em uma nova aliança. É o que diz em Gálatas 3, 17. Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos, na mão de um medianeiro. Ouça o que diz em Romanos 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. 12ª razão. Na nova aliança não existe mandamento para guardar o sábado, embora encontremos todos os outros no Decálogo. 12ª razão. Paulo foi o apóstolo dos gentios. Afirmou ter anunciado todo o conselho de Deus, no qual não consta a guarda do sábado. É o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos do 20 ao 27. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão de Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Que agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. 13ª razão do porquê nós não precisamos guardar o sábado. Os grandes acontecimentos do cristianismo se deram no domingo. Ouça o que diz em Mateus capítulo 28, versículo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Versículo 8. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Ouça agora o que diz em João, capítulo 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. E para finalizar, ouça o que diz em João, capítulo 11, versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Cristo isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Muito bem, dê para entender esse estudo magnífico e glorioso, um glorioso ensinamento para cada um de nós que anda nos caminhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acho que ninguém agora ficou com nada de dúvida que nós temos que seguir simplesmente ao nosso Rei e ao nosso Salvador Jesus Cristo, que é o nosso consumador de nossa fé. Porque religião não salva ninguém, mas sim leva
todas religião, a condenação dos humanos, dos seres humanos, porque quando você se apega a uma religião, você está dentro do ensinamento do próprio homem, e o homem não sabe ensinar a verdadeira salvação, porque toda a verdadeira salvação vem do ensinamento do Espírito Santo de Deus, que nos ensina, que nos fala, que nos guia e mostra dentro da palavra dele o que significa salvação e condenação. Então, meus irmãos, eu peço em nome do Senhor Jesus que todos vocês entenda melhor, mais e mais, esses ensinamentos de falsas religiões que querem tirar as pessoas que querem ser salvas dos caminhos do Senhor. Isso não é bom, meus irmãos, para vocês e para ninguém, porque, repito, nós temos que buscar a verdadeira salvação em Cristo Jesus, e sim é o Espírito Santo que nos ensina o caminho da verdadeira salvação em Cristo Jesus. Então, tenha vocês esses ensinamentos guardados dentro da tua alma, dentro do teu espírito, dentro do teu coração, e venha entender a cada momento que Deus quer nos ensinar a verdadeira salvação, o verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. Não vamos ouvir essas falsas religiões que, repito, não vai levar nós até o reino de Deus, mas sim se nós continuar assistindo e praticando essas falsas religiões, nós vamos direto para o inferno, porque nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo para ouvir a voz do homem, a voz do enganador, a voz do espírito imundo que está no mundo aí mostrando a falsa religião, distorcendo a palavra de Deus. Meus irmãos, saia do engano e venha para a verdadeira palavra, que é a verdadeira palavra de Deus, que está nas Escrituras Sagradas. Esses ensinamentos vocês têm que saber que é um ensinamentos verdadeiros, é uma orientação para cada um de nós. Vamos orar no Espírito, vamos orar para que Deus desça a cada momento sobre nós a verdadeira palavra, os ensinamentos e a oração no divino Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço que cada pessoa que ouvir essa pregação do Evangelho, esses ensinamentos desses estudos, venha entender que é só o Senhor que nos dará salvação e mais ninguém. Então, meu Pai, agora eu vou orar por todas essas pessoas que ouviu e vão praticá-la, a verdadeira salvação em Cristo Jesus. Vão aceitar Jesus como seu Salvador e segui-la até o último suspiro da sua vida. Receba, meus irmãos, esta oração de libertação e transformação. Esses ensinamentos seja gravado na tapa do seu coração. Verifique dentro da palavra, verifique dentro da Bíblia, onde está a verdadeira salvação. Porque foi bom esses estudos, foi bom este conhecimento, talvez que você não tinha ainda, agora você passou a ter o verdadeiro conhecimento da nossa salvação. Meu amigo camarada, eu te peço em nome do Senhor Jesus, repita esses estudos, e se você estiver em outras religiões, em falsas religiões, deixe tudo e somente ame a Deus, somente busque Deus em Cristo Jesus, somente busque o ensinamento dentro da palavra de Deus, porque Deus nos ensina e o Espírito Santo nos revela tudo aquilo que é de Deus, que vem de Deus para cada um de nós, para cada um de nossos corações. Agora eu oro por vocês em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu quero orar por todas essas pessoas, que o Senhor venha abrir o entendimento delas, que elas venham entender, meu Pai, que é só o Senhor que nos dá a direção do caminho da verdade. É só o Senhor, meu Pai, que nos dá o entendimento da Tua palavra verdadeiramente, e que todas essas pessoas, meu Pai, venham ter esse entendimento da Tua palavra, sim, para que todas elas venham ser salvas, para que todas elas venham ser libertas de
de todos os ensinamentos falsos, de todas as falsas religiões. Meu Pai, liberta elas, cura elas de todas as enfermidades, cura ela de todos, seja elas curadas de todas as enfermidades, seja ela curada e liberta de todos os espíritos enganadores, espírito do inferno que está enganando essas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe ordeno agora, sai da mente dela, sai do coração, sai do corpo dela agora. Em nome do Senhor Jesus, foi dada a ordem. Vocês têm que obedecer, demônios, porque é uma ordem que eu te dou, em nome do Senhor Jesus, aonde penetrar, meu Pai, esta oração, nos lares, nos corações, seja, meu Pai, essas pessoas curadas, seja essas pessoas livres e libertas de todos os males e de todas as tentações, para que teu nome seja, meu Pai, glorificado e exaltado por todas essas pessoas que te buscam e te quer a verdadeira palavra, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador e o nosso grande intermediador entre o Deus e o homem. Eu abençoo, meu Pai, a todas essas pessoas, na bênção do Pai, na bênção do Filho e na bênção do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus.